Há alguns anos, eu estava caminhando por uma área afastada da mata, quando senti um cheiro doce muito forte. Curioso como sou, afastei a vegetação rasteira para dar uma olhada e encontrei um cadáver. O cara claramente estava ali há um tempo e não parecia nada bem, todo inchado, esverdeado e preto, com vários pontos escorrendo. A fauna local também vinha se fartando nos últimos dias. Liguei para a polícia, que me disse para esperar com o corpo até que eles chegassem. Como estávamos em um lugar remoto, demorou um pouco para que chegassem, e como escureceu, fiquei sentada lá no escuro com ele por um longo tempo. Descobri que ele havia cometido suicídio. Por muito tempo depois disso, tive sonhos com ele, e ele falava comigo coisas nada agradáveis, principalmente sobre como estava zangado por eu ter perturbado seu local de descanso e que queria que eu me matasse. Provavelmente foi só imaginação minha, mas tudo foi muito perturbador na época. Ele ainda aparece nos meus sonhos de vez em quando, e sem dúvida aparecerá novamente esta noite depois de escrever isso. Sempre quis compartilhar essa história para ouvir a opinião de outras pessoas, porque até hoje não tenho certeza do que realmente aconteceu. Antes de começar, devo mencionar que o inglês não é minha língua materna, então peço desculpas antecipadamente por quaisquer erros gramaticais. Enfim, vamos lá. Quando eu tinha uns 12 anos, participei de um grupo de escoteiros. Era muito divertido. Aprendíamos todo tipo de coisa sobre natureza e sobrevivência, como construir móveis simples de bambu, acender fogueiras e trabalhar em equipe. Não sei bem como funcionam os grupos de escoteiros em outros países, mas onde eu moro, costumávamos fazer acampamentos curtos em áreas arborizadas e tranquilas. Nada muito radical, só lugares pacíficos cercados por árvores. Essa viagem em particular aconteceu atrás de um centro educacional que tinha um pedaço de mata nos fundos. Como era durante o recesso escolar, o local estava fechado, mas nos deixaram usar a área aberta, tipo um campinho, para acampar. Não era tão grande quanto um campo de futebol, mas era espaçoso o suficiente. Montamos nossas barracas, mesas, cadeiras e uma fogueira, e começamos as atividades típicas de escoteiros. Cada barraca tinha 2 pessoas, meninos com meninos e meninas com meninas. Como só havia 2 meninas, minha amiga e eu dividimos uma barraca. Durante nossos acampamentos, cada um tinha uma tarefa designada. Uma pessoa cozinhava, outra coletava lenha e assim por diante. Para lavar a louça, porém, nos revezávamos, porque tínhamos que caminhar até um riacho um pouco mais adentro da mata. Sempre íamos em duplas, as mesmas duplas das barracas. Na segunda noite, minha colega de barraca ficou doente, estava com um resfriado forte, e por acaso era nossa vez de lavar a louça depois do jantar. Era quase meia-noite e tínhamos acabado de comer. Nosso líder me disse para ir com outro garoto, para que ela pudesse descansar. Concordei. Peguei uma lanterna e ele carregou a caixa com a louça suja. Para chegar ao riacho, tínhamos que pegar uma trilha estreita mata adentro. Não era longe, mas como estava completamente escuro e as únicas luzes eram a da lua e a da minha lanterna, a sensação era muito mais assustadora do que o normal. Aquela trilha era o único caminho para chegar lá. Uma vereda estreita, cercada por árvores dos 2 lados. Seguimos o rastro em silêncio e logo chegamos ao riacho. Mas assim que chegamos, vimos uma figura parada perto da água. Estava escuro demais para distinguir detalhes, então decidimos nos aproximar um pouco. Talvez fosse alguém do nosso grupo ou do centro, mas não faria sentido, já que era tão tarde. Quando apontei a lanterna para a figura, paralisei. Era uma garota de costas para nós, vestindo as mesmas roupas que minha colega de barraca. Fiquei confusa. Ela deveria estar dormindo na barraca, doente. Por que ela estaria ali? E como ela poderia ter chegado antes de nós? Mesmo assim, a chamamos pelo nome, na esperança de que ela se virasse ou respondesse. Nada. Ela não se mexeu, apenas ficou parada, em silêncio, encarando a água. Não sei o que nos deu, mas resolvemos nos aproximar. Eu sei, não foi a ideia mais inteligente. Meu amigo estendeu a mão e tocou levemente no ombro dela, virando-a um pouco. Apontei a lanterna para o rosto dela, e foi aí que nós 2 congelamos de puro terror. A garota não tinha rosto. Não sei se foi um truque da luz, ou se nossas mentes estavam pregando peças em nós, mas nós 2 vimos, ou melhor, não vimos. O rosto dela estava completamente inexpressivo. Ela permaneceu imóvel, sem dizer nada. Entramos em pânico, largamos tudo e corremos de volta para o acampamento, gritando o tempo todo. Se foi uma brincadeira, foi uma brincadeira cruel. Lembro-me de ter pensado que ela parecia uma daquelas figuras fantasmagóricas de cabelos compridos dos filmes de terror asiáticos, daquelas que aparecem perto da água. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que talvez tivesse assistido a muitos filmes de terror. Mas quando vi o quão apavorado meu amigo estava, pálido e tremendo,
soube que ele tinha visto a mesma coisa. A primeira coisa que fiz quando voltamos foi correr para minha barraca. Meu coração quase parou quando vi minha amiga dormindo profundamente lá dentro. Aquilo me deu arrepios. Definitivamente não era ela, embora as roupas fossem idênticas, ou pelo menos parecessem. Talvez eu estivesse com muito medo para notar a diferença, mas pareciam iguais. Voltei para procurar o menino, e ele parecia completamente aterrorizado. O que tínhamos acabado de ver na floresta? Ainda não sei. Talvez fosse algum desconhecido que morava na região, ou talvez algo completamente diferente. Depois de levarmos uma bronca da nossa líder, tivemos que voltar ao riacho para pegar os pratos que tínhamos derrubado. Estávamos tremendo, esperando vê-la de novo, ou pior, mas quando chegamos, tudo estava em silêncio. Ninguém, sem pegadas, sem movimento, nada. Só os pratos onde os tínhamos deixado. Até hoje, não tenho explicação. Com o passar dos anos, a história virou uma espécie de piada entre nossos antigos amigos escoteiros. Todos dizem que éramos apenas crianças assustadas imaginando coisas, mas ainda acho estranho que duas pessoas tenham visto exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Não tenho mais medo, já faz muito tempo, mas ainda gostaria de entender o que realmente aconteceu naquela noite. A pior parte foi que a garota não disse uma palavra nem se mexeu, o que me assustou ainda mais. Talvez eu não tenha visto o rosto dela por causa da lanterna, mas mesmo assim, ainda não faço ideia do que realmente aconteceu. Um incidente em particular me fez acreditar no mal. Sempre adorei filmes de terror, gosto da ideia de fantasmas, mas também sou o tipo de pessoa que precisa ver as coisas com os próprios olhos para acreditar. Um dia, eu estava deitada ao lado do meu filho pequeno, que dormia na minha cama, e de repente ele começou a gritar enquanto dormia e não parava. Não importava o que eu fizesse para tentar acalmá-lo. Então, a porta do meu quarto se abriu com tanta força e rapidez que deixou uma marca na porta do meu armário, e ele imediatamente se acalmou e dormiu. A força da porta se abrindo, como se alguém tivesse entrado correndo, foi o que me assustou. Se tivesse aberto devagar, eu não teria reagido, teria simplesmente presumido que não a fechei completamente. É uma casa antiga onde morei a vida toda, então conheço cada barulho, cada canto e recanto. Recusei-me a voltar àquele quarto por um tempo porque não conseguia encontrar uma explicação razoável. Minha janela estava sempre fechada e, de qualquer forma, dava para a porta do meu quarto. O quarto ficava em um corredor de frente para uma parede, e havia paredes ao redor de todo o corredor, e também na esquina. Então o ar não conseguiria chegar até mim, a menos que minha janela estivesse aberta. Para contextualizar, meu pai havia falecido, creio eu, 6 meses antes do ocorrido, e aquela era a casa onde passei minha infância. Talvez haja alguma explicação para o que aconteceu, e estou aberto a ouvi-las, mas jamais esquecerei o medo que senti naquele momento. Olá, eu não costumo postar aqui, mas não consigo parar de pensar nisso e preciso colocar em algum lugar. Então, mudei-me para esta pensão antiga perto da minha universidade em Cebu em junho passado. É barata, perto da faculdade, e a minha senhoria parece simpática, embora seja o típico tipo de tia rigorosa que nos lembra sempre de rezar antes de dormir. Meu quarto é pequeno, mas dá para o gasto. Cama de solteiro, escrivaninha e um grande espelho antigo preso na parede. O espelho está um pouco desgastado, como se estivesse lá há décadas. No começo, não me incomodava muito. Até usei para tirar selfies. A iluminação até que estava boa. Mas na semana passada, notei algo estranho. Tudo começou quando cheguei tarde em casa depois do estudo em grupo. Estava exausta. Nem sequer acendi todas as luzes. Olhei no espelho e me vi sorrindo. Só que eu não estava sorrindo. Sabe aquele arrepio lento que sobe pela espinha quando seu cérebro leva um segundo para processar o que você viu? Eu fiquei ali parado, olhando fixamente. Meu reflexo estava 1 segundo atrás de mim, ainda sorrindo, mesmo depois de eu já ter parado de me mexer. Eu disse a mim mesma que eram apenas meus olhos me pregando peças. Falta de sono, sei lá. Então tentei ignorar, mas continuou acontecendo. Às vezes, eu via meu reflexo piscando com atraso ou olhando ligeiramente para o lado quando eu não estava. Uma vez, eu estava penteando o cabelo e juro que a mão do meu reflexo se moveu mais devagar, como se estivesse me observando em vez de me imitar. Contei para minha colega de quarto ao lado e ela disse: "Ai, meu Deus, talvez tenha alguma coisa escondida no espelho. Não fique olhando." Ela até brincou sobre colocar sal. Então, naquela noite, foi exatamente isso que eu fiz. Coloquei uma tigelinha de sal na frente do espelho e cobri com uma toalha. Na manhã seguinte, a toalha estava no chão, o sal estava espalhado, e quando olhei para cima, havia uma marca de mão na parte interna do copo. É menor que o meu, contei para a dona da casa, e ela apenas suspirou e disse: "Ah, seu quarto ainda não foi abençoado." Ela prometeu chamar um padre na semana que vem. Desde então, tenho evitado o espelho, mas às vezes, à noite, ouço um leve ruído de batidas, como unhas raspando no vidro, e a pior parte:
A toalha que eu usava para cobrir o espelho, ela fica escorregando quando estou dormindo. Atualização. Estou me transferindo. Nem sei se isso se qualifica como paranormal, mas está me incomodando o dia todo. Moro sozinha em um pequeno estúdio. Ontem à noite, adormeci assistindo ao YouTube no meu celular. Volume baixo, luz acesa. Por volta das 3h20 da manhã, acordei ao ouvir a porta do banheiro fechar com um clique. Não um estrondo, um clique. Como quando você fecha uma fechadura delicadamente. Fica a uns 2 metros da minha cama. Pensei que talvez tivesse sonhado, então fiquei imóvel. De repente, ouvi o som de água pingando, como se alguém tivesse acabado de lavar as mãos. Levantei, acendi a luz do banheiro. Nada. A pia estava seca. Tudo exatamente como eu havia deixado. Quando me olhei no espelho, havia uma única impressão digital molhada na borda. Limpei-a sem pensar 2 vezes. E agora meio que me arrependo. Tenho certeza de que não toquei no espelho ontem. Não sei o que pensar, porque acredito no paranormal, mas nunca vivenciei algo assim. Tô com medo, pois foi muito real. Já presenciei 4 eventos paranormais aqui, e este é um deles. Eu era péssimo no ensino médio. Então, depois de 3 anos, fui transferido da escola Herman para um programa OIAP, no antigo Century, em Windsor, Ontário. Eu pegava o ônibus ou era buscado no meio do dia e trabalhava em um restaurante local como aprendiz. Meu padrasto, quando era vivo, sempre me buscava, mas por algum motivo, naquele dia eu não tinha trabalho e estávamos voltando para casa. Não sei porquê, mas ele teve que pegar um caminho diferente naquele dia. Viramos à direita em uma rua que saía da Tecumseh Road. Era uma rua residencial comum. Mais ou menos na metade do quarteirão, à esquerda, havia umas 4 ou 5 crianças brincando no final de uma entrada de garagem. Umas 5 casas adiante, à direita, eu estava no banco do passageiro e vi um cachorro gigantesco parado no final de uma entrada de garagem. O cachorro era enorme. Fiquei boquiaberto com o tamanho, e o que era estranho é que ele era preto, muito preto mesmo. Não consigo explicar. O preto era uma cor vazia. Ele estava olhando fixamente para as crianças no final da rua. Não era um olhar amigável, mas sim um olhar raivoso. O tipo de olhar que se esperaria de um cachorro como aquele. Quando a caminhonete do meu padrasto passou, desviamos o olhar que ele lançava sobre as crianças e olhamos diretamente para mim, sem dono, sem mais ninguém por perto. A rua parecia um deserto, exceto pelas crianças, nós e o enorme cachorro preto, sem coleira nem guia. Seus olhos eram vermelhos brilhantes, como em um desenho animado, quando você imagina uma entidade maligna. Olhos vermelhos flamejantes, com pontos pretos no meio de cada um. Olhou diretamente para mim, quase como se estivesse me encarando. Então, o olhar voltou para as crianças, e sua cabeça baixou como se fosse atacá-las. Gritei para o meu padrasto. Você viu aquele cachorro? Ele estava com os olhos vermelhos, olhando para todas aquelas crianças. Ele simplesmente continuou dirigindo e disse que não viu nem o cachorro nem as crianças. Eu tinha 17 anos na época. Não entendo como ele não viu nenhuma delas. E, por mais que eu tente, não consigo me lembrar do motivo de ter pegado um caminho diferente para casa. É isso aí. O cachorro demoníaco preto gigante no caminho de casa depois da escola. Um dos 3 eventos paranormais que me aconteceram aqui. Estou convencido de que aquele cachorro era paranormal, possivelmente demoníaco. Nem sou religioso, mas algo estranho estava acontecendo naquele bairro naquele dia. Acho que sei qual rua. Devia voltar lá e tirar fotos, mas não tenho 100% de certeza.